Calma, calma, calma. Nessa nova série de programas vamos ter áudios em outras línguas. Então, se você quiser ouvir com tradução, continua aqui. Agora, se você prefere ouvir no original e quiser sem tradução, é só ir no nosso feed e procurar o programa com o nome sem tradução. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. Ninguém há de contestar isso. E no programa de hoje, nós viajamos para mais um mercado que muitos apreciadores e apreciadoras de cerveja amam, mas que duvido que a gente conheça um pouco desse mercado no que diz respeito às vendas mesmo, assim, o tubarão. Hallo Leute, Henrique Boaventura e deveria ser belga condríaca. Oi pessoal, eu sou Bia Morim, mais uma vez aqui no Surra de Lúpulo. Muito prazer. E você quer que nosso conteúdo continue te surpreendendo toda semana, semana após semana, com pouquíssimos intervalos nesse ano? Considere apoiar o Surra de Lúpulo e nos manter aqui. Nos ajude, por favor. A qualidade dos papos e manter esse ciclo girando é importante, então vai lá no nosso Apoia-se, que é o apoia.se/Surra de Lúpulo e faça parte da nossa comunidade. Ah, mas ninguém cala esse chororô. A grana tá curta? Não tem problema. Tem jeito grátis de ajudar. Pega o link desse episódio e manda pra aquele amigo ou amiga que curte cerveja especial. Espalha a palavra do Surra de Lúpulo para o mundo. Outro jeito de ajudar, que é bom, bonito e barato, é seguindo a gente na sua plataforma de áudio preferida, deixando 5 estrelinhas na avaliação, porque isso ajuda as plataformas a entenderem que a gente é relevante pra você. E tem mais uma forma de contribuir com o Surra de Lúpulo, que é bebendo cerveja. Mas, gente, eu já faço isso. Como assim? Eu sei que você já faz, mas eu estou me referindo aqui a comprar e consumir cerveja de quem ajuda o Surra de Lúpulo a se manter no ar, com a casa arrumadinha, tudo com cheirinho de pinho-sol. Então, sabe quem faz isso? A Stannis, que não só faz rótulos incríveis de altíssima qualidade, mas também vai além. Proporcionam experiências completas em seus bares próprios e um e-commerce que entrega do Oiapoque ao Chuí. E o melhor, quem está nos ouvindo pode aproveitar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto no site www.stannis.com, Stannis com 2 N's. Isso aí. E aí, a gente entrou em contato com um dos responsáveis e fundadores do Brussels Beer Challenge, na Bélgica. E o nome dele é Luc. E eu não vou nem me atrever a falar o sobrenome dele, porque ele vai dizer agora na apresentação deles. Então, recebam o Luc, meus amigos. Hello, my name is Luc de Rademacher. Olá, meu nome é Luc de Rademacher. Sou da Bélgica. Sou diretor do Brussels Beer Challenge. Também sou um dos fundadores. Sou sommelier de cerveja formado pelo Doymens e trabalho há mais de 15 anos na indústria cervejeira na Bélgica. Então, gostaria de falar com vocês sobre a Bélgica, sobre o Brussels Beer Challenge e sobre cerveja em geral. Na Bélgica, temos algo como uma tradição de inovação. E sempre começamos pela tradição. E claro, a Bélgica é um dos países líderes na produção de cerveja no mundo, e nós sempre começamos com a tradição. Mas também procuramos inovar, e inovamos a partir da tradição, do nosso conhecimento, do nosso savoir-faire, como dizemos na Bélgica. Savoir-faire, we say in Belgium. Bom, Henrique, a gente vai começando as perguntas pro Luc, que gentilmente nos respondeu de maneira um pouco lacônica. Ele respondeu. Então, a gente fez as primeiras 2 perguntas que a gente fez e ele respondeu nesse mix belga, digamos assim dizer, essa fermentação mista belga de respostas. As 2 perguntas foram as seguintes. A cultura cervejeira belga é patrimônio cultural e material da Unesco, mas vive um equilíbrio constante entre tradição e inovação. Com o surgimento de cervejas no álcool e low álcool, IPAs, saisons revisitadas e projetos bem experimentais. Como o Brussels Beer Challenge, no seu processo de julgamento e premiação, equilibra o reconhecimento da tradição e a valorização da inovação? Dá para perceber alguma tendência nos últimos vencedores? E a outra pergunta é,
como a própria cultura cervejeira belga, reconhecida mundialmente, influencia a inovação e, ao mesmo tempo, a preservação das tradições no setor? A tradição é uma âncora, um diferencial competitivo ou um limitador? And we try to create all Procuramos styles. criar todos os estilos, como tripel, double, saison. Fazemos estilos belgas, mas às vezes os produzimos com um toque diferente, especialmente os novos cervejeiros, incluindo os artesanais. Claro que a revolução da cerveja artesanal também deixou suas marcas na Bélgica. E os cervejeiros belgas também começaram a fazer mais estilos internacionais, como IPA, Black IPA, Stouts, Russian Imperial Stouts e novos tipos de sours. Mas, é claro, sempre a partir da tradição belga e com o know-how belga. E claro, a Bélgica também é reconhecida pela Unesco, mas o reconhecimento da Unesco foi o final de um processo, não o início. Foi mais uma forma de consolidar e reconhecer nossa cultura cervejeira. Não foi a Unesco que impulsionou a indústria cervejeira belga. Foi mais algo que aconteceu em um determinado momento. And they were recognized by UNESCO. Bia, gostaria de comentar alguma coisa sobre isso pra gente? Engraçado, né? Eu acho que quando a gente começa a trabalhar com cerveja artesanal, ou mesmo quando a gente se apaixona pela cerveja, vai, assim, simples, fato. Eu me apaixonei pela cerveja. E aí a gente começa a ficar um pouco mais curioso, começa a entender que é um mundo tão complexo. E aí, em algum momento, a gente vai chegar na cerveja belga, né? Em geral, não demora muito para chegar na cerveja belga, para entender que a cerveja belga é essa tradição, e aí a gente começa a se afundar no volume de coisas, no volume de informações e de sabores belgas, né? Então, quando o Luc fala, para ele é uma coisa meio arroz com feijão. Pra gente, não. A gente tá aqui, Bélgica! Darei o meu sangue para ir até você, né? Então, eu acho interessante, assim, que os belgas, né, diferente, talvez, desse calor brasileiro, a gente vai sentir nas respostas dele esse conservadorismo, esse tom, assim, mais médio, né, no tom de fala mesmo. E eu acho que assim, para começar, é o Brasil versus a Bélgica no sentido de pessoas super apaixonadas por querer ouvir sobre a Bélgica, ouvindo um belga. Aqui na Bélgica é assim mesmo, sabe? Então, esse é o meu primeiro comentário. Mais uma segunda-feira comum na Bélgica. Isso. Então, gente, eu vou falar pra vocês que eu tive... o Luc mandou esse áudio pra gente já tem algum tempo, e a gente tá naquela... ajeitar a agenda e tal, aí eu viajei pra Bélgica. Eu viajei pra Bélgica para o Belgian Beer Weekend. E aí você chega lá e fala assim, cara, não é trivial pra ele. É tradicional, não é trivial. Apesar do Luc ter falado, bullshit. Hahaha, tudo aqui normal, fazemos cerveja belga porque estamos na Bélgica, senão faríamos cerveja brasileira, assim diria o Henrique pra mim, certamente. Porque na Alemanha, a cerveja alemã é só cerveja. Mas enfim, eles dão muito valor a essa tradição, eles respeitam muito, eles exaltam muito isso. E ele dá uma demonstração que eles respeitam essa tradição, dizendo que, tipo assim, tá bom, a Unesco ajudou, mas olha só, é porque a gente é a gente. Então eles têm uma coisa de um respeito pela cerveja. Você chegar em restaurante, as primeiras 5 ou 6 páginas do cardápio são as cervejas. Depois vem a comida, e lá no final tem 3 garrafinhas de vinho que deve ser ruim. Então, Sangue de boi. o cara tem uma adega de cervejas e, tipo assim, uma cervejeirinha com 4 garrafas de vinho, entendeu? Então, assim, eu acho que tem uma coisa da tradição muito arraigada, de pessoas que respeitam muito aquilo, respeitam muito aquele líquido, e o Belgian Beer Week... Eu não canso de dizer. Toda vez que eu conto da viagem pra alguém, eu falo assim, cara, num evento na rua, o copo era de vidro e tava limpo. Tipo assim, cara, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, não sei quantas mil pessoas num evento que as cervejas todas eram servidas no copo correto, de vidro e limpo. Não preciso falar mais nada. Mas isso é o arroz e feijão. Porra, Vi. É a tradição já tão bem feita. Talvez. Que é parte do que pra eles é o padrão. A tradição pra eles é o padrão. Né? E é interessante essa fala dele, né, no sentido de a gente foi reconhecido pelo Unesco, e foi, né, mas é porque foi em 2016, ou seja, tipo, há quantos séculos a gente tá aqui até que esse reconhecimento veio, né? Quem é a Unesco?
Vamos entender melhor. Quem é o Nesco pra dar chancela pra eu fazer cerveja? Chegou atrasado, Unesco. A gente tá aqui. Who the fuck is Unesco? In the line of the bread. Mas, ó, pra não soar repetitivo em cima do que vocês falaram, eu só queria pontuar que, mesmo numa cultura mega tradicional, com todo esse orgulho, acho que a palavra que tu tava procurando era orgulho, Lud. Orgulho das suas cervejas, orgulho do que se produz, ainda assim ela não está imune a essa desgraça de IPAs. Porque ele falou que estão produzindo IPAs, Black IPAs, enfim. Ainda assim, mesmo tendo essa cena centenária, quase milenar, por assim dizer, cena não, né, mas produção e cervejas de qualidade, não está imune a esse processo que as pessoas também querem beber outras coisas. Então, cervejeiros e cervejeiras belgas estão produzindo coisas não belgas. Achei interessante isso também. É culpa do americano isso também, eu acho. Ele entrou lá pra... A culpa é sempre dos norte-americanos, né? Eles entraram lá pra provar as lambiques, entender como é que faz e etc. E eles falaram, vamos... Tipo assim, ó, quando os portugueses invadiram o Brasil, e quem falar o contrário tá errado, trouxeram espelhos pra iludir os povos originários. Eles chegaram lá com IPAs e levaram lambiques. Essa é uma troca, enfim... Em algum momento da minha vida eu achei valorosa. Não mais. Bom, próximas perguntas. Então, quando olhamos para o renascimento da cerveja belga desde os anos 90, quais são, na sua visão, os marcos ou pontos de virada mais significativos? Foi a ascensão de cervejarias específicas, o reconhecimento internacional de estilos como Lambic e Saison, a influência externa ou talvez o próprio selo da Unesco? E a segunda pergunta, além das no-low, que outras tendências você observa hoje no mercado belga? Uso de frutas, a redescobertas das saisons, cervejas hiperlocais. Quais estilos ou movimentos que você acredita que vão moldar o futuro próximo do mercado? Fizemos o esforço de lidar com toda a papelada e burocracia e fomos reconhecidos pela Unesco. E na nossa perspectiva, sem tradição, sem conhecimento, sem expertise, não é possível haver inovação. Se você começar a produzir as coisas mais malucas, eu sempre digo, não faça isso. Primeiro, tente produzir os clássicos, e quando tiver os clássicos nos dedos, aí sim tente fazer algo diferente, mais especial ou mais ousado. Mas comece pelo começo. Também temos revitalização e tendências. Na Bélgica surgem muitas novas tendências. Por exemplo, começamos com Michael Jackson, não o cantor, mas o jornalista de cerveja. Ele veio à Bélgica e ficou maravilhado com a diversidade de estilos. Então, escreveu o livro Great Beers of Belgium. E isso foi o começo de uma jornada. Michael Jackson também produziu filmes e documentários sobre a cerveja belga. De repente, a cerveja belga estava em alta no mundo e todos olhavam para a Bélgica. Ah, que país cervejeiro incrível! Vocês têm muitos estilos. Em 1986, inclusive, foi o ano da cerveja na Bélgica. E o governo fez muita promoção para os cervejeiros belgas. Naquela época, muitas cervejarias estavam fechando. Estilos estavam desaparecendo. Grandes empresas como a AB InBev e outras também compravam cervejarias menores, ficavam apenas com as marcas e fechavam as fábricas. Depois paravam de produzir essas marcas e assim por diante. Mas houve uma revitalização. E no início deste século, a revolução da cerveja artesanal chegou à Bélgica. Esse movimento também despertou alguns cervejeiros belgas. Alguns jovens abriram cervejarias artesanais e começaram a produzir novos estilos. Hoje, temos também novas tendências, como as cervejas Nolo, sem álcool ou com baixo teor alcoólico. Acredito que seja uma tendência mundial. E também na Bélgica ela vem ganhando participação de mercado pouco a pouco. Little by little. Henrique, conta pra nós. Achei interessante um ponto aqui, que é, primeiro, parece que na Bélgica as coisas evoluem a um ritmo um pouco mais lento, né? Ele ainda tá ressaltando, apesar de super importante, os escritos de Michael Jackson, a série que foi produzida por ele, né, Beer Hunter, que
total, foi o que meio que explodiu a cerveja belga para o mundo inteiro, pelo menos é o que a gente tem de visibilidade, é o que explodiu para o mercado norte-americano. E tem uma parada bem interessante que alguns livros mencionam, inclusive isso, que essa explosão também foi a chave de ignição para modernização, entre aspas, de alguns estilos, de adaptações de alguns estilos de uma cena que estava... Não vou dizer em declínio, mas certamente era uma cena muito mais estável do que ela é hoje, do que ela já foi algum dia, né? Hoje em dia, cerveja belga, tu abre uma garrafa de cerveja belga, qualquer pessoa quer provar, qualquer pessoa quer comprar uma cerveja produzida na Bélgica, principalmente essas cervejas que nunca chegam aqui no Brasil, por exemplo, né? Mas a tendência é cerveja sem álcool ou com baixo teor alcoólico, por um mercado que tá muito acostumado a produzir ou cervejas de padrão standard, né? Que é ali na faixa dos seus 5,5%, 6% de teor alcoólico, ou até mesmo mais em alguns estilos, como Dark Strong Ales, e enfim. Estar focando em cervejas de baixo teor alcoólico, novamente, é um reflexo mundial, e a Bélgica, por mais que a tradição seja o primeiro passo, né, antes mesmo da Unesco, ela não tem como ficar atrás nesse ponto. Bia? Eu queria trazer aqui algumas informações que eu acho que são interessantes da gente pontuar de mercado cervejeiro belga. Os números que a gente tem, segundo a Brews of Europe, é que são 417 fábricas ativas de cerveja na Bélgica hoje. E a gente pode pensar, poxa, no Brasil são 1.800 e qualquer coisa, né? Mas a Bélgica é um país super pequeno, né? Então, esse número lá é um número bastante interessante. E se a gente for pensar que lá a gente tem 1,2 do PIB nacional, sendo esse valor, né, por conta dos pagamentos, enfim, do dinheiro que o mercado cervejeiro embute. Em Ghent, por exemplo, 18% da economia de Ghent é do mercado cervejeiro. 13% dos empregos formais naquela cidade são pelo mercado cervejeiro. Né? Tem um impacto fiscal de 2,1% na receita do governo belga. Ou seja, quando ele fala ali que em 1986 o governo fez uma promoção, né? Quando a gente vai olhar que daí lá em 2016 teve essa representação na Unesco, os caras estão construindo o mercado, essa tradição há muito tempo. Né? E é interessante a gente observar, até pelo nosso próprio momento, né, que mesmo a Bélgica, com toda essa força, com todas essas questões, em diversas partes da história, ela vai passar por momentos em que ela precisou se revolucionar. E ela vai passar por momentos onde ela teve cervejarias sendo compradas, marcas sendo abandonadas, as pessoas envelhecendo, e foi preciso um público jovem com esse quê de, talvez, essa influência de, tipo, precisamos fazer diferente, precisamos fazer sobreviver isso é parte importante da nossa cultura. E pelo que a gente lê, tava realmente tudo meio abandonado, assim, numa bad, quando o Michael Jackson chegou lá para fazer o programa, escrever os livros, que ele ficou encantado. Ou seja, a gente tá sempre precisando dessas pessoas, né, que são as representações do Michael Jackson em qualquer lugar do mundo, para dar uma apimentada, né, para mostrar que aquilo é relevante. Então, eu acho que eu sou muito fã do Michael Jackson, todo mundo sabe, tanto do cantor quanto do escritor. É interessante, né, o que uma pessoa pode fazer pela cultura e quantas pessoas trabalhando junto, e um governo botando, né, esse investimento, o governo fazendo a promoção da cerveja belga. Que a gente não se esqueça que a gente aqui no Brasil passa por isso e a gente está engatinhando ainda, a gente ainda tem muitos anos, né? Então, por favor, continue apoiando o Surra de Lúpulo, porque esse é um papel importante que é feito aqui. Eu queria aproveitar essa bola levantada pela Bia. Primeiro que, assim, a tradição da cerveja belga é muito maior do que a nossa em diversas situações, ou seja, vai rolar períodos de alta e períodos de baixa, e é normal essa sazonalidade, né? O que vai acontecer também é que
vem uma pessoa com esse grau de influência como o Michael Jackson e fala assim, nossa, você tá triste que a sua grama é azul, mas a sua grama é tão bonita. Vem aqui, elogia você, assim como a gente faz com um amigo que tá com a tristeza aqui, ou amiga que tá nananã, poxa vida, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa incrível, querida. E aí levanta essa moral e falou, a Bia, gente fina pra cacete. O Henrique, porra, sabe tudo de cerveja, topzera. E aí quando você fala isso replica e etc. E foi um bocado do que aconteceu com a Bélgica. Agora, a gente fez um programa do Surra há algum tempo já, e a gente fez com um profissional que é relações internacionais, e ele falou um bocado sobre denominação de origem controlada, que isso, inclusive, é uma forma de proteger algumas bebidas, algumas comidas, algumas coisas, proteger e, ao mesmo tempo, promover. É proteger através da promoção. A gente precisava de um negócio desse aqui. Fosse para nossa cachaça, fosse para as cervejas produzidas aqui, enfim, é um pouco do que o governo belga fez lá atrás para falar assim, levanta, olha no espelho, você, guerreira, vai lá, guerreirinha. Quem é minha guerreira? Então acho que tem um pouco disso. E por último, mas não menos importante, o efeito de compra de cervejarias menores e para simplesmente fechá-las, a gente conhece isso, aconteceu, está acontecendo no nosso país, isso não é novidade. E, enfim, existe vida depois disso, né? A gente só precisa continuar continuando, porque quem vendeu tá feliz da vida, Brasil, vamos combinar? Então também não podemos ficar saudosista porque, fulano, acabou a cerveja tal. Gente, essa pessoa que vendeu tá muito feliz da vida. Faz o teu corre aí, entendeu? E vamos lá, deixa acontecer. Só um comentário rápido. Também a Bia trouxe alguns dados e trouxe principalmente uma data, né? A gente tá falando aí 86, 85. Tem um zeitgeist aí também, que se a gente for voltar a alguns programas, quando a gente falou da Anchor, por exemplo, Lud, a gente tá falando também da expansão e popularização da craft, da cerveja craft norte-americana. Aí tu junta isso com um programa de televisão que a TV também estava se popularizando nos anos 80. Tipo, é uma engrenagem que gira, É um bust em cima de outro bust, né? Exatamente, que em outros momentos talvez isso não gerasse tanto impacto como gerou, mas aqui a gente tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então também uma parada bem interessante a gente ter no nosso radar. É importante. Quando a gente fala de evolução da cerveja belga. Tá certo. Você é desses que gosta dessas cervejas inovadoras e disruptivas? Então se liga nessa dica. A Dogma acabou de soltar as cervejas do Dogma Lovers Club de outubro. Sim, estamos falando do clube de cervejas da Dogma, que envia todo mês rótulos inéditos e exclusivíssimos direto para sua casa. Esse mês, o clube conta com a Portenha, uma Hazy IPA feita com lúpulos patagônicos e 2 dry hoppings, trazendo uma explosão de aromas frutados. E para fechar, tem a incrível Cheesecake, uma sour com morango, framboesa, amora e baunilha que vai harmonizar super bem com sobremesas com frutas vermelhas e queijos cremosos. Aproveite para assinar agora e garantir essas delícias na sua casa. Os planos começam a partir de R$ 79,90 e o ouvinte do Surra de Lúpulo tem desconto de 7% usando o cupom SDL7. Corre lá! Bom, então a gente vai agora mergulhar no fenômeno lambique. O mundo vive um verdadeiro renascimento da alambique da Gills. Na sua visão, o que impulsionou essa redescoberta? E como você vê o futuro desses estilos únicos, especialmente em mercados que estão sempre buscando novidades, mas que também parecem estar valorizando cada vez mais a autenticidade? Também temos o lambique. Sim, a Bélgica é o país do lambique. No final dos anos 90, o lambique estava quase extinto. Não havia produtores, ninguém bebia. Era vista como cerveja de avô, de gente idosa. Ninguém gostava, era muito azeda. O paladar das pessoas estava acostumado a cervejas mais doces, com gosto de refrigerante. Mas, pouco a pouco, isso mudou. Especialmente nos anos 90, quando a Roral, Hogerad voor ambachtelijke lambiekbieren, Alto Conselho das Cervejas Lambique Artesanais, começou a trabalhar unida. Eram apenas 8 membros na época. Eles se uniram e começaram a promover as cervejas lambique.
Hoje, há cada vez mais pequenas cervejarias de lambic e blenders. Pessoas que fazem gueuze estão surgindo e abrindo novas marcas e fábricas. É um momento muito positivo. Especialmente americanos, mas também japoneses e chineses, gostam e importam muito o nosso lambic. They like the beers and we export a lot of our lambic beers. Focando um pouco no mercado asiático, o Japão, se eu não estou enganado, tem 2 Belgian Beer Weekends acontecendo por ano. Todo ano acontecem 2 Belgian Beer Weekends. Inclusive, um abraço pro Alan, que mora lá no Japão, que participa desses 2 eventos. E isso, por si só, já é uma demonstração de que, ao passo de que antes a gente fala que o mercado norte-americano talvez tenha sido a mola propulsora do mercado belga de cervejas, de revitalizar, de trazer novamente esse revival das cervejas belgas, talvez o mercado asiático seja o que está mantendo a continuidade disso hoje em dia. Como se fosse essa nova onda de craft, né? Essa busca por cervejas craft belgas no mercado asiático. Até porque, provavelmente, o mercado norte-americano, nesse quesito, já não tem mais muito onde crescer, porque já existe uma competição com cervejarias norte-americanas que produzem cervejas de fermentação espontânea, etc. Várias cervejarias, que eu não preciso citar o nome aqui, que não necessariamente fazem lambics, mas que têm bons produtos para ser consumidos locais. Então, é um ponto legal de se pensar que talvez há 50 anos atrás, os Estados Unidos tinham esse papel de que o que vai crescer vai passar por aqui, e que hoje em dia talvez isso esteja mudando. E aí, Bia? Interessante, que eu queria trazer sobre a lambic. Obviamente, o livro do Ralph Mertz. Eu quero ler. Que é um livro de 400 páginas, maravilhoso. Eu tenho a versão completa autografada e tenho a versão folhetinho traduzida pela Bricolares, As 7 Faces da Lambic. E quando eu li o livro, eu fiquei meio impressionada. E eu acho que a gente tem essa coisa da Bélgica tão mítica, né? E uma das coisas que ele vai trazer, que é muito interessante, primeiro, que a Bélgica, ela tem a sua independência em 1830. Ou seja, tem, assim como todos os países, né? Até a gente faz esse olhar no Sommeleria Pindorama também pela Beberu, é entender, assim, o que era a Bélgica antes de 1830, né? O que o Ralph vai falar nesse livro também, ele vai desmistificar as questões históricas, e ele vai dizer que os próprios belgas contavam mitos sobre a sua própria cerveja, porque eles mesmos não sabiam exatamente a história da Lambic da Gueuze. Ele vai citar Michael Jackson, falando que também foi um dos personagens a fazer, né, esse levante, né, que você estava falando, né, Henrique, de levar isso, né, para os outros lugares, que já estava uma coisa de vovô, ou seja, uma cerveja que era super de luxo, uma cerveja que era super bacanuda em determinada época, depois ela se torna talvez não tão importante e depois ela vai ser revivida, e que a gente ficou contando mitos em cima dela, tentando talvez florear, e conseguiu, mas ao mesmo tempo, a que custo? Ou seja, quanto que a gente que estuda cerveja tem que continuar a procurar estudando. Eu gosto talvez mais da história da Lambic da Gueuze do que a própria cerveja. Eu gosto. Mas é isso. Não é uma cerveja de paladar fácil. Mas é uma cerveja que eu acho que é obrigatória para quem estuda cerveja. Não é uma questão de gosto, é uma questão de composição profissional, né? Então, o meu comentário em cima disso existem muitos mitos, a gente sabe, vocês quase que semanalmente estão derrubando mitos por aqui. As histórias são absurdamente interessantes e as proporções, né, e para onde elas vão. O mercado asiático gosta de sabores azedos, talvez muito mais do que a gente, que tem esse calor infernal chegando, porque o verão tá aí, né, meus amigos? Do meu lado aqui, eu acho que o comentário vai um pouco nesse lugar da parte asiática. Eles estão em busca de sabores que são mais fora da caixinha, porque também na culinária já tem uma questão de sabor completamente diferente do que aquilo que a gente consome aqui. Também tem um respeito pela tradição muito arraigado na própria cultura, ou seja, talvez olhe a Lambic também dessa maneira, né, como uma coisa culturalmente antiga, a ser respeitada, a ser preservada e por isso a ser consumida.
os chineses, eles estão querendo viver o mundo, mesmo sem poder sair demais da China, ou, sabe, eles querem... Então tá, se a gente não tem tanta liberdade para sair, que isso venha para cá de alguma maneira. Então eles são um mercado que ninguém pode ignorar, não tem jeito. E ao mesmo tempo, eu tive no Tour de Gueuse ano passado, e é muito legal, uma cena muito efervescente, é uma cena muito jovem. Henrique fazendo uma séria pilha aqui, jogando dinheiro para cima. Vamos entrar agora no AliExpress e comprar uma máquina aquela de atirar notinhas de dinheiro. Mas, enfim, eu acho que, assim, é uma cena muito jovem, apesar de terem cervejarias super tradicionais. Inclusive, estou com a camiseta da Timmermans nesse momento. Super tradicionais, etc. Mas tem cervejarias muito novas, que estão produzindo coisas muito novas e relançando e recolocando no mapa o que significa alambique atual na Bélgica, né? Tem uma nostalgia, Lud? Você acha que nessa sua viagem... A nostalgia tá muito na moda, né? Eu acho que em vários lugares, né? Essa coisa quase que do ser offline, assim. É uma forma da gente se renovar, mas... E você sente, nessa cena que você visitou lá, essa nostalgia do jovem que tá produzindo essas cervejas mais tradicionais? Então, eu vejo, sim, porque você, inclusive, pensa que a maioria das cervejarias do Tour de Gueuse estão numa área específica mais rural, ou seja... As pessoas já estão mais distantes de Bruxelas, da cidade maior e tal. E aí, tipo, tem cabras, criando bichos, enfim, andando um bocado pra trás, do tipo, renegando aquilo que talvez... Renegando é uma palavra ruim, mas assim, não necessariamente vivenciando esse mundo do jeito que poderia viver, tá? E aí, e talvez seja isso, né? Voltou a moda do vinil. Talvez o vinil nunca tenha saído de moda, mas assim, esse impulsionamento dos artistas voltarem a lançar discos, entendeu? Daqui a pouco a gente vai voltar a gravar música na rádio, Brasil, usando fita cassete. A fita cassete voltou também, Lud, eu só queria te dizer isso. Pois é, mas eu ainda, tem que comprar agora todo um jogo de som de novo, que tenha um deck, 2 decks, isso aí já foi ficando difícil pra mim, Brasil. Enfim, mas eu acho assim, que tem uma nostalgia, a gente vai voltar com o telefone de disco logo menos, tá? Gente, eu sou a favor total disso. Só uma coisa importante, antes que as pessoas fiquem pensando, a gente já levantou essa bola na gravação sobre a Hoegaarden. A Bélgica tem em 3 horas tu cruza ela de ponta a ponta. Então quando a gente fala assim, a pessoa tá distante de Bruxelas, é tipo, daqui até Porto Alegre. É 1 horinha de trem, um trem bom que vai te levar até lá. Então, afastado pero não mútil. Não, você tem razão. Não, eu só quis ressaltar, porque a gente falou várias vezes sobre o tamanho da Bélgica, sobre cidades, e não é... Eu concordo contigo. É literal. Mas as distâncias europeias são curtas. Menores do que as distâncias brasileiras. Se a gente for para pensar, eu tava levantando aqui, são 11,8 milhões de habitantes. O Brasil tem 220 no baixo, assim, entendeu? É muito menos gente pra gente. E essa comparação que a Bia fez no começo de temos 1.800 cervejarias, eles têm 400, gente, 400 é muito mais proporcionalmente, entendeu? Ou seja, é um mercado muito competitivo também. E é um mercado que todo mundo bebe muito. Muita gente, enfim. Só aproveitando esse gancho para trazer ainda alguns números, o consumo deles é muito estável, assim como a produção. Uma coisa que diminuiu muito ao longo dos anos, entre 2018 e 2023, foi a importação de cerveja. E eles aumentaram a exportação de cerveja. Ou seja, também, cada vez que a gente olha para a Bélgica com essa questão dos dados, né? É lembrar que eles são tão relevantes no mercado cervejeiro como aqui no Brasil a gente chama de escola cervejeira, né? Mas como uma nação cervejeira, que eles produzem muito mais cerveja do que eles próprios podem consumir, né? Então, eles estão enviando a Ásia, o que a gente viu agora, né? Um volume grande, mas de forma geral, estilos para o mundo inteiro, né? Total. Próxima pergunta. Bruxelas, por exemplo, abriga cervejarias com propostas bem diferentes, como a Brasserie de la Seine, que valoriza a tradição e a drinkability, e a Brussels Beer Project, totalmente focada na inovação e na cocriação. Como essa diversidade ajuda a manter a relevância do país no mercado global? Temos ainda novas cervejarias, como o Brussels Beer Project e a Brasserie de la Seine. São jovens empreendedores, são novas cervejarias e estão criando mais tendências. E o Brussels Beer Challenge também impulsiona a indústria cervejeira belga. Todos os anos organizamos o Brussels Beer Challenge.
Muitos cervejeiros belgas enviam suas cervejas. Se essas cervejas são premiadas, ganham reconhecimento internacional. Todos os anos, os cervejeiros ficam nervosos, felizes e orgulhosos quando recebem um prêmio. Isso não impulsiona apenas suas cervejas, mas toda a cultura cervejeira belga. Claro que, se um belga ganha ouro com uma tripel na categoria tripel, é esperado. Mas, se um belga ganha ouro com uma West Coast IPA, todos ficam muito, muito felizes e muito, muito orgulhosos. I'm very, very proud. Lud, Olha que loucura, não, Brasil? Se você é um belga e ganha numa triple, tá bom, era mais do que sua obrigação, menino. Agora, se você ganha numa West Coast tipo, uau, mami, você arrasou muito, parabéns, congrats. É isso, são cenas diferentes e que estão em pontos de valorização diferentes. É meio que você tem que ganhar o ouro sempre naquilo que é a categoria origem do teu país e seguir na dominação, né? E é um concurso que também as cervejas brasileiras de vez em quando querem arriscar e mandar cervejas e rótulos porque é um referendo, né, gente? Porque tá competindo com cervejas belgas de alta qualidade. As próprias dos estilos que são naturais da Bélgica e também essas que agora eles se arvoram a fazer e que daqui a pouco estão fazendo melhor do que todo mundo. Tantã! Momentos de tensão. Então eu acho que voltamos ao look meio barrista, né? Tipo, ó, tem que ganhar ouro naquilo que é nosso e quando eles ganham numa coisa que é fora, a gente entende que tá indo pelo caminho certo. Esse projeto do Brussels Beer Project é um projeto super bacana e é interessante, né? Porque a gente quer ver a tradição, eu quero viajar para ver a história, né? Eu quero passar o dedo em algum lugar lá da Cantillon e tipo, meu Deus, olha quanta história tem nesse pozinho nos meus dedos. Mas é tão bacana, né? Os jovens também poderem sair desse lugar do quadrado. Então eu só posso fazer esses estilos. E ele quer ser um tanto quanto revolucionário, né? Ele quer também mostrar o quanto que ele, com tudo que ele aprendeu na tradição, ele consegue inovar, né? E revolucionar. Então eu acho que esse projeto é bacana. Eu passei pela Bélgica e eu acho que me faltou provar coisas um tanto quanto mais contemporâneas, assim. Com relação ao concurso, assim, já é também um concurso que sempre foi muito respeitado no Brasil, e que você falou, né, Lud? Assim, a gente, quando, né, do Brasil manda uma cerveja para lá, tá competindo com os grandes, né? Tá competindo, acho que numa prateleira super alta, e aí ganhar um prêmio, né? Ainda mais uma cerveja que teve que viajar até lá, né? Total. Mas é muito bacana, assim. Acho que a gente vem aprendendo muito com eles, tanto na questão de concurso, quanto na questão dessas formas de, tipo, quando eu estiver fazendo muito bem o tradicional, aí eu posso inovar um pouco mais. eu vou me abster de dar minha opinião porque eu não gosto de jovem. Então, basicamente é isso. Eu não quero dar palco pra jovens. Tá bom, tá certo, então. Bia, quando você falou de passar o dedo, assim, olha quanta história vem aqui. Lá em casa, meu pai falava, olha que poeira que tá aqui. Mas tudo bem. Não, poetisa. Só a diferença é o lugar que você está. Na sua casa ou na Bélgica? É verdade, mas se eu tivesse uma casa na Bélgica, eu poderia falar assim, olha quanta história tem aqui. Olha, veja só esse inóculo de lambique aqui no meu dedo. Agora, no próximo bloco, as perguntas para o Look Forum. Desde a sua primeira edição, em 2012, como o Brussels Beer Challenge evoluiu? Quais foram as maiores mudanças que você percebeu nos estilos inscritos, no perfil dos participantes e nos próprios critérios de julgamento? E a outra pergunta. Olhando para os próximos 5 a 10 anos, qual é a sua visão sobre o futuro do mercado cervejeiro belga e o papel do Brussels Beer Challenge nesse cenário? Quais são as maiores oportunidades e ameaças que você enxerga para esse setor tão icônico? And of course, the role of O Brussels Beer Challenge foi fundado em 2012. Parece muito tempo, mas parece que foi ontem. Começamos com 3 objetivos: criar uma competição justa entre cervejarias do mundo todo, criar uma ferramenta de marketing para que, ao ganhar, os cervejeiros possam promover seus rótulos e vender mais, e mostrar ao mundo, eu faço boa cerveja.
E terceiro, garantir que, se o consumidor vê o selo do Brussels Beer Challenge, sabe que a qualidade da garrafa é boa. Claro, se você comprar uma stout premiada e não gostar do estilo, não vai gostar da cerveja, mas a qualidade será excelente. Tenho plena certeza disso. Todos os anos tentamos melhorar as diretrizes de estilo e os procedimentos. Estamos sempre evoluindo. No início, demos grandes passos. Hoje, passos menores, mas sempre visando melhorar a competição e os processos. Convidamos cervejarias e juízes de todo o mundo. As cervejas vêm para a Bélgica, os jurados vêm, provam de manhã e à tarde. Mostramos a eles a cultura cervejeira belga. Visitamos cervejarias, maltarias, vamos a restaurantes e mostramos o que é a Bélgica e a cerveja belga. Estou ansioso pelos próximos 10 anos. Não tenho bola de cristal, mas arrisco dizer, nos próximos 5 anos, precisamos estabilizar nosso negócio. Buscar estabilidade. Não só na Bélgica, no mundo. Há guerras. Com a eleição de Trump, há desafios. O mundo está mudando. Não sei se para melhor. Há também quem não beba álcool por questões de saúde ou religião. Governos tentam limitar o consumo, especialmente na Europa Ocidental. São desafios. Mas acredito que encontraremos soluções. Em 5 ou 6 anos, o mundo será um lugar melhor. Tenho certeza de que as pessoas continuarão bebendo cerveja. Afinal, este é o único planeta do universo onde podemos beber cerveja. E sabe de uma coisa? Se você bebe cerveja, você é uma pessoa feliz. E pessoas felizes tornam o mundo melhor. Então, tenho certeza de que nunca vamos parar de beber cerveja. So I'm very sure we will never stop drinking beer. E aí, Bia? Olha, eu acho muito interessante, né, que ele entenda que é uma chancela, Uhum. né? Se a gente tá aqui, vamos voltar pro começo. Ai, cerveja belga, né? Tradição, maravilhoso, quero ir, quero beber, quero provar, tem tantos tipos de cerveja. Essa coisa do consumidor entender, né, que existe esse critério, né? E eles mesmos ainda estão evoluindo isso, porque a cerveja, ela nunca vai parar de evoluir. A gente vai morrer, não estaremos mais aqui, e a cerveja ela vai continuar evoluindo, sem precisar exatamente de cada um de nós, mas dessa nossa paixão. Então eu sinto muito interessante a resposta dele. Eu também estou ansiosa pelos próximos 10 anos. Eu, como brasileira, estou ansiosa por 2026 já, né? Porque a gente não tem essa regularidade que eles têm lá. Eu acho que isso faz bastante falta, mas é isso, eles estão melhorando, a gente também está melhorando, e a gente está bebendo a cerveja deles e também pensando em melhorar. Então, acho que hoje, com esse mundo super conectado, tá todo mundo quase que trabalhando junto. Verdade. Tem 2 pontos a comentar aqui. Primeiro, né, olhando pro lado de negócio, quando a gente vê uma pessoa falando em concurso para 5, 10 anos, a gente vê que tem uma continuidade, que tem uma... Não é uma... A Bia falou, né? A gente tem a ansiedade do próximo ano. Talvez isso seja um excelente exemplo para refletirmos no nosso cenário local sobre o que é projetar para 10, né? Não projetar para o ano que vem. É projetar para daqui a 10 anos, 20 anos. O que vai ser esse concurso daqui a esse período de tempo? Tenho a impressão que culturalmente a gente é mais imediatista, apesar de... Certamente a gente tá querendo mudar isso de alguma forma, né? Mas achei muito importante essa pequena frase, assim, sabe? Estou ansioso pelos próximos 10 anos. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, gente. Então, essa pessoa já tá ansiosa por daqui a 10 anos. Imagina se fosse Ludmilla, uma pessoa ansiosa, como eu, daqui a 10 anos. Vamos pensar, Bia também, daqui a 10 anos. Vamos ver. Então, e mais um adendo interessante é a questão da religião. O islamismo é a religião que mais cresce na Europa hoje em dia. Inclusive, alguns estudos já falam sobre a questão de, em alguns países, a cultura estar desaparecendo, que é um movimento natural, por essa questão imigratória, e é uma coisa que está acontecendo. Islâmicos não bebem. Então, se tu tem uma população islâmica crescendo na Europa e ela não consome bebidas alcoólicas, mudanças precisam ocorrer. Coisas precisam ser diferentes. Aí entra categorias de cerveja sem álcool que vão ao encontro dessas pessoas que não vão beber, sem falar das pessoas que a gente já mencionou em vários outros programas, que estão buscando vida mais saudável, não beber álcool, não ficar, de certa forma, afetado pelo álcool. Então, são 2 visões
de novo, não é uma visão imediatista, é uma visão para longo prazo que já preocupa, já está na mente das pessoas que estão fazendo o projeto. Legal, acho bacana você trazer a questão da religião, que a primeira vez que eu ouvi falar sobre religião e bebida sem álcool e cerveja sem álcool foi com o Davi, da Sim Cerveja. Verdade. Que chegou e falou, ó, gente, tá bom, a cerveja é tendência, tem gente que quer pensar em saúde, mas tem toda uma galera que nem bebe e que, de repente, com a cerveja sem álcool, zero álcool, vai poder beber e é um oceano azul de pessoas. Então, existe um público que, de repente, não tá sendo atendido e que pode vir a ser atendido a partir dessa tendência, né? Que é a cerveja sem álcool. Não tô nem falando low alcohol, sem álcool mesmo. Outro ponto importante é, eu também gosto quando você chega e fala assim, aqui, às vezes, a gente sente que os concursos, quando vão fazer as suas chamadas, eles falam que a gente vai verificar a qualidade da cerveja, tal. E a discussão, se aquilo é marketing, se aquilo é outra coisa, fica pra camada de baixo. É como se o concurso ficasse num pedestal, mas o concurso não fala assim, não fui eu que disse que podia ser bom pro marketing ajudar a vender. Não, ele assume o papel do concurso como um criador de opinião, um vetor de marketing para a empresa que pode ajudar essa empresa a vender mais cerveja. Ou seja, ele toma para si, não essa responsabilidade, mas ele entende que é preciso que o concurso cresça e apareça e continue sendo renomado para que as cervejarias não apenas queiram enviar suas amostras, mas que também elas possam colher esse fruto, porque é um concurso bem visto pelo mercado. Então, eu acho importante a gente assumir as coisas que são da nossa função, né? A gente, não é mimimi, bobobó. E o outro ponto que eu acho que é legal a gente pontuar aqui, que ele fala muito e que a gente poderia trazer o Carlos Velho, pra falar sobre isso aqui, é assim, gente, se você comprou uma stout premiada, mas não gosta do estilo, você não vai gostar da cerveja, mas não significa que a cerveja não vai ser excelente. Então, no Untapped, você não gostou de sal, não escreve lá que ela é muito ácida. Porra! Nota 1, ela é muito ácida. Porra, sal, entendeu? Então, tipo, a IPA é muito amarga. Gente, não, Brasil, não, simplesmente não. Não use o Untapped, começa por aí. Olha, que você fez 2 programas com o cara, ele ajudou e tal. Pessoas, usem o Untapped pra fazer check-in em IPA. Muitas IPAs. Aí. Eu achei que isso foi uma agressão diretamente pra mim, da Bia. Mas tudo bem, eu vou relevar. Foi. Gente, ó, pesou o clima. Vem pra briga. Ih, cara, agora deu... Só faltava a Bia dizer assim, jovens, façam check-in no Untapped de IPAs. Pronto, daí... Foi o que ela falou. De jovens? Foi o que ela disse. Cortou Ela pra mim. falou pessoa. Não falei jovens e falei IPA e não IPA. Young people, come on. Do it. Gente, daqui a pouco chega o filho do Popó e dá um jab na cara de alguém aí, ó. Vixe. Acabou. De alguma forma, cervejeiro isso, né? Aí, ó. Voltando aqui, eu vou trazer a paz pra esse programa, que é mandar aqui a despedida do Luke, que foi um querido em responder as nossas perguntas, e não foram poucas. Ele usou o poder de síntese dele, mas não foram poucas perguntas. Então aqui vai a despedida do Luke e a gente já deixa esse agradecimento. É isso. Obrigado por ouvir. E digo, todo cervejeiro do mundo, da América do Sul, do Brasil, de onde for, envie suas cervejas para o Brussels Beer Challenge. E se virem o selo do Brussels Beer Challenge, provem a cerveja. Ela será boa. E se tiverem dúvidas, me mandem um e-mail. Terei prazer em responder. Saúde e um ótimo dia. Tchau. Cheers and have a great day. Bye. É isso, meus amigos. Assim, mais um programa sobre o mercado cervejeiro no mundo entregue para vocês com sucesso e maestria aqui, pelo menos da nossa parte. E queria agradecer a Bia mais uma vez pela sua presença, Bia. Obrigada, gente. Acho que é muito divertido a gente poder fazer esse bate-bola, né? Eu espero que o pessoal que esteja nos ouvindo também faça um pouco esse lugar, né, de comentarista ali, seja dentro da cabeça, pelo menos, né? Pensando nessas respostas, fazendo um pouco desse tete-a-tete aí, entre sempre quem é o entrevistado, do país de onde vem, e um pouco desse olhar que a gente não tem como não fazer, né? Que é com o Brasil. Lud, espero ano que vem ir pra Bélgica, assim como você também, que agora tá batendo... Ela chega lá na embaixada, Henrique, o pessoal já tipo, oi, Lud,
Bem-vinda! Na embaixada não, mas eu chego na Dagar em Bruges e os garçons já me conhecem. Olha aí. Parça! Ê, pai. É um caso de aquele passaporte que tem apêndice, né? Tipo, Passaporte cervejeiro. Já fica a dica pra quem quer ir pra Bélgica. Exatamente. A Bia acabou de fazer uma com propaganda. The Greats! Paga nós. Passaporte cervejeiro da Lud tá bem carimbado, viu, gente? Se depender de mim, eu quero ir todo ano pra Bélgica, pra Alemanha, pra Inglaterra e ainda passar aqui um tempão no Brasil, porra. Um tempinho, né, no caso, né? Porque daí não vai dar. Eu tô pensando daqui a 5 ou 10 anos. Bom, da minha parte também, ó, só agradecer o Luke. Luke, obrigada, foi um prazer. Espero que você também tenha um tradutor aí pra ouvir nossas respostas em português. ChatGPT. Primeiramente, deixa eu agradecer a Bia, por mais que ela tenha me tentado incitar uma rusga entre nós, eu sempre vou resistir a isso. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e convidados, manda um e-mail para contato@surradilúpulo.com.br. É isso, meus amigos. Henrique, até semana que vem. Até semana que vem. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.